Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aproveitei esse momento, né, da quinta-feira, dia 16, para que a gente não fique sem o conteúdo da nossa disciplina de noções de direito, tendo em vista que na terça-feira eu tinha visto a aula de economia e mercado, onde eu já postei material, o pessoal já está com material na sala do Class, os estudantes que já foram na terça, e eu fiquei me comprometido na quinta ver a disciplina de noções do direito. Mas a gente teve esses contratempos, né? Quer dizer, contratempo não, que hoje foi decretado feriado, então aproveitei para gravar o material. E na próxima segunda, a gente sabendo que na terça vai ser feriado, né? Terça-feira não, na quinta provavelmente deve ser facultativo novamente, dia 23, por ser véspera de São João no período da noite, então. E na outra semana a gente já inicia as provas, então para não perder tempo, então eu resolvi gravar esse material de direito administrativo, aonde a gente fala do grau de liberdade dos atos administrativos. Falando um pouco aqui de atos administrativos, né, que é toda manifestação de forma unilateral de atender à vontade da administração pública, né, agindo com qualidade, adquirindo, resguardando, transferindo, modificando, extinguindo e declarando direitos, obrigações aos administrados, né, que somos nós, e ou a si próprio, né? Então ela tem um caráter unilateral, ele não pode ter um caráter bilateral, atender a dois senhores. A administração pública ela tem por o grau de vontade unilateral. E a gente tem, pelo grau de liberdade dos atos administrativos, nós temos o ato administrativo do lado vinculado e discricionário. O vinculado é quando não há liberdade para o administrador, porque o ato está estritamente vinculado à lei, ou seja, ele não é livre para fazer o que ele quer. Ele não pode fazer o que bem entender na telha dele, tá? Então ele tem que ser vinculado. Então a liberdade do administrador é algo estritamente vinculado à lei. Então ele não pode fazer nada em caráter próprio. Ele tem que ser vinculado à unilateralidade dos administrados. Então, por isso que ele é vinculado à lei. Ele tem essa questão de estar ligado à justiça, estar ligado à aplicabilidade da lei. Discricionário viabiliza a escolha para o administrador público, que terá uma margem de liberdade para atuar, porém sempre dentro do que prevê a legislação. Então ele tem que ser, em algumas características, ele tem como ele escolher, né, mas de forma transparente. Tá? Então ele tem essa viabilidade de escolher. Por exemplo, eu posso escolher qual a empresa que vai trabalhar naquele determinado setor, né? Quando ela ganhar a licitação, então eu posso realmente ou fazer um serviço que eu vou fazer uma compra e essa compra eu vou escolher uma determinada empresa, né, para poder fazer um determinado serviço, né, que seja simples. Então a discricionariedade dele, ela de escolha nesse campo, ele tem essa autonomia, né, viabilizar a escolha para o administrador público, né. Esse caráter vinculado discricionário são dois tópicos. Tem também a permissão. Dos atos administrativos mais importantes, tem permissão. É o ato administrativo negocial por meio do qual o poder público ele faculta ao particular, que somos nós, a execução de serviços de interesse coletivo, né? Então ele vai facultar, ele vai dar autonomia ou uso especial de bens públicos a título gratuito ou remunerado, desde que sejam obedecidas as regras impostas pela administração pública. Então ele pode atuar sim, mas desde que essa permissão seja dada, né? Estou facultando, o poder público está negociando e facultando ao particular, né, para que ele execute um serviço de interesse coletivo, tá? O uso especial dos bens públicos a título gratuito ou remunerado devem ser obedecidas e respondidas pela lei, tá bom? Autorização é o ato administrativo discricionário, né? Discricionário porque ele pode escolher o particular, por meio do qual a administração pública autoriza determinada pessoa a realizar algo que normalmente seria proibido, mas que em face de dadas circunstâncias se torna permitido em prol do interesse público, né? Tem coisas assim, vamos dizer nesse caso de chuvas, né? Essa questão de vamos fazer uma determinada obra. Vocês sabem que determinada obra
ela precisa só pode ser feita aprovada por licitação. Mas em caso de, como por exemplo, um processo seletivo, né? Por exemplo, recentemente nós, na secretaria no qual eu trabalho, nós estamos contratando alguns profissionais que vão atuar em caráter emergencial e justificado pela lei no período de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, né? Por uma única vez. Mas eu não posso contratar essas pessoas porque a gente tem uma seleção vigente, então eu não posso contratar nenhum funcionário, né? Que vai ficar como algum técnico ou como coordenador em caráter de 12 meses, renovando por mais 12 meses, porque esse contrato é de seleção simplificada. Então, ele precisa respeitar as normas vigentes. Então, esse caráter de autorização é quando a gente, em caráter emergencial, a gente pode contratar, porque nós vamos precisar de funcionários para poder cadastrar as pessoas que perderam as suas casas, as pessoas que ficaram desalojadas e as pessoas também que foram provocadas pelo problema que aconteceu com os prejuízos do mercado. Então, essa autorização da contratação para que se faça relatório assistencial, então essa autorização ela pode ser dada pela prefeitura, pode ser dada pelo secretário, porque isso é caráter emergencial, tá? Então a lei ela dá legitimidade ao poder público de caráter discricionário a escolher esse tipo de coisa, porque se não fosse só através de licitação e a licitação e chamando pelo chamamento público a empresa que venceu para que contratasse, tá? Então existe essa justificativa na administração pública. Concessão é o ato vinculado ou discricionário, né, por meio da qual a administração pública concede a alguém o exercício de uma atividade material. Então eu estou concedendo autonomia a alguém, né? Isso é o poder de concessão. Exteriorização dos atos administrativos. Os atos administrativos, eles são exteriorizados quando a gente fala de decretos que são dados pelos prefeitos, pelos governadores, todos aqueles que exercem o poder executivo, pelo presidente, né? Portarias também são publicadas, alvarás, resoluções, são atos administrativos, pareceres jurídicos, ordem de serviço de pagamento, são atos da administração pública direta ou indireta, ofício e despacho, né? Memorandos também são classificados como atos da administração pública direta e indireta. Então, esses são exemplos que eu estou dando. Se eu perguntar, um decreto, uma portaria, um alvará, uma ordem de serviço, um ofício, são atos de exteriorização da administração pública direta e indireta, ok? Agentes públicos, o que são? São todas as pessoas que são incumbidas de formar de forma definitiva ou de forma transitória. Definitiva é quando se passa em concurso público, né? E transitórias são os contratos temporários, que a gente chama de servidores públicos, né? Temos os efetivos e temos os contratados, né? Então, aqueles que são agentes públicos são aqueles que têm de caráter efetivo ou temporário, que ele chama transitório, o exercício de alguma função no Estado. Normalmente desempenham funções do órgão da administração a qual estão vinculados, mas excepcionalmente podem ser alocadas em funções para as quais não tenham o cargo. Por exemplo, a gente pode, naquele momento, não tem aquele cargo, mas eu posso colocar ele para ocupar um cargo de bibliotecário, vamos dizer, falando um pouco de escola, né? Você sabe que toda a rede estadual, toda a rede municipal, por exemplo, a gente falando do estado de Pernambuco, nas escolas nós temos todos os profissionais lá são professores. Todos os profissionais, exceção dos contratos, né, do setor terceirizado, né, mas todos os outros cargos dentro da escola, tirando segurança, tirando limpeza e tirando alimentação, todos os outros cargos são professores. E como professores, eles podem ocupar um cargo dentro da administração da escola, na coordenação, eles podem ocupar um cargo como coordenador de biblioteca, eles podem ocupar um cargo na secretaria. Então, todos eles são profissionais da educação. Então, eles desempenham funções que estão ligadas à educação. Então, eles são locados
para quais os cargos que não tenham na função, tá? A classificação dos agentes públicos, eles podem ser classificados em agentes políticos, que são aqueles titulares dos cargos estruturais da organização política do nosso país, ou seja, presidente, governadores, prefeitos, vice-prefeitos, vice-governador, vice-prefeito, vice-presidente, ministros, secretários, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Então, esses aí são agentes considerados políticos, tá? Aí perguntaram, professor, e agora, atualmente, o senhor ocupa um cargo de diretor de proteção social básica na Secretaria de Assistência Social, então o senhor está ocupando um cargo político? Não. Eu estou ocupando um cargo comissionado, mas não é classificado como um ato administrativo de um cargo político, porque os cargos políticos são aqueles titulares dos cargos que dentro da organização são responsáveis por ela. Que o responsável é o secretário, né? Porque cada órgão da administração, eles têm uma classificação. O presidente tem seus ministros, os prefeitos, os governadores têm seus secretários, os senadores têm seus assessores. Então, eles ocupam um cargo, sim, são agentes políticos, mas os assessores não são considerados pessoas como agentes políticas, ok? Vamos embora. Classificação também. Temos o funcionário público, né? Aqueles que o servidor titulariza de um cargo que está sob regime estatutário. O funcionário público, diferente do servidor público. O funcionário público é aquele funcionário que foi aprovado em concurso público. Então, ele é diferente do servidor público, tá? Nós servimos à repartição pública, mas a diferença nossa é que nós, né, somos pessoas. Uns são efetivados e os outros são contratados, beleza? E aqueles que seguem o regime estatutário do serviço público, eles são funcionários públicos. Os servidores que são regidos pela CLT são os funcionários contratados, servidores públicos contratados. Tem também o empregado público, né, que é considerado aquele do regime da CLT, que é o servidor público. Servido que tem a titularidade de um cargo, mas está sob regime da CLT, que não é, no entanto, o mesmo regime da iniciativa privada, tá? É investido por um concurso público. Seleção simplificada, tá? Esse é o empregado público. Servidores em caráter temporário são aqueles que prestam serviço por um período certo e determinado, em decorrência de uma situação excepcional, visando atender ao interesse público. Então, alguns são chamados de caráter emergencial, então considerados servidores de caráter temporário. Não são nomeados em caráter efetivo, tá? Os colaboradores, quem são? Os colaboradores, aqueles são os jurados, os mesários da eleição, trabalham para o serviço público, mas eles não têm vínculo empregatício, né? São os jurados, os mesários da eleição, recrutados para o serviço militar, entre outros, mas não são, né? Não têm aquela obrigação efetiva da remuneração. Outros principais direitos dos servidores públicos nós temos a efetividade, né, que são cargos que pressupõem a aprovação em concurso público, isso aí você já sabe, em situação de permanência. Ali, meu filho, meu amigo, só sai por furto ou um ato ilegal, né? Furto, roubo, agressão, estupro, como é que eu posso dizer, homicídio, aí sim, esses aí podem ser exonerados do cargo por um ato considerado ato impropício à administração pública direta e indireta, atos ilegais, né? Não acontece com os comissionados, que são livremente nomeados, porém em caráter provisório. Estabilidade. A estabilidade que é aquele que tem um cargo público, né, um emprego público, um empregado público não, mas o funcionário público, ele tem essa estabilidade, permanência do servidor público que satisfaz o estágio probatório. Probatório é o período que tem de análise dele, se está lá, se ele está fazendo. Ele passa no concurso, mas ele passa pelo menos 2 anos, tá? Para a questão de análise, para saber se ele está realmente se adaptando a determinada função, se ele se enquadra no quadro, se ele está exercendo a sua função com lealdade, com dignidade da pessoa humana, e aí ele fica estável, ele passa a entrar pelo estado
probatório. Ele sai do estado, na verdade, do estágio probatório e entra no estado de estabilidade, que é o direito de permanência após o atendimento dos requisitos da lei. Tá? Isso é todo para o funcionário público. Responsabilidade do Estado, né, que a Constituição Federal determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviços públicos responderão pelos danos que causem aos seus agentes, nessa qualidade causarem a terceiros, assegurando o direito do regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa, que é culpabilidade. A responsabilidade do Estado, aí a gente faz uma pergunta, ela é objetiva ou subjetiva? Para alguns, ela é sempre objetiva, é sempre direta. Ou seja, não depende da prova de culpa, é somente da prova do fato e do dano. Então ela não depende da culpabilidade, só da prova. Né? Para outros estudiosos, pode ser subjetiva, no caso de omissão, porque na falta de prestação do serviço ou na prestação deficiente do serviço, deve haver prova dessa falta ou dessa deficiência. Então, nem sempre o caráter é direto. Então, para muitos, ou ele é objetiva e em outros casos também subjetiva, né? Principalmente na hora de comprovar. Em geral, o judiciário ele tem decidido como essa questão da responsabilidade do Estado ela tem que ser objetiva, né? Então ela responde à justiça como caráter de objetividade e não subjetividade, beleza? A gente fala também do erro judicial. O Estado ele responderá por um erro judicial nos termos dispostos do artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal de 88. O erro judicial ele ficará caracterizado quando se houver uma sentença prolatada além dos limites da lei, bem como nos casos de fraude ou dolo do magistrado, presos que ficarem detidos além do tempo fixado na sentença. Oi, vocês entenderam? O magistrado ele assina, né, um tempo que o condenado ele passar um determinado tempo administrativamente preso dentro de um presídio que está sob um regime administrativo de presídio e ele passa do tempo. Então, esse passar do tempo e o juiz não decretou a soltura, isso é considerado como um erro judicial. O Estado ele responde, né, inconstitucionalmente pelos danos causados a terceiros, né, porque ele passou do prazo e continua preso e não foi julgado, não foi solto, né, de acordo com a sua sentença. Então, isso é considerado um erro judicial. A responsabilidade do Estado por dano nuclear, o Estado ele também responde pelos prejuízos causados a terceiros decorrentes de atividades nucleares. Atividades que venham causar danos a terceiros, né, prejuízos em território nacional terão ter necessariamente caráter pacífico e depende de uma prévia autorização do Congresso Nacional. Então, não posso assim, vou fazer alguma experiência do tipo nuclear. Então, ele responde legalmente pelos danos que são causados a terceiros. Falar um pouco também de licitação, né? Que é um procedimento administrativo, que vocês sabem, que é vinculado por meio do qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para realizar a contratação da qual estará necessitando. Por isso que diz assim, quem foi que ganhou a licitação? Existem empresas que concorrem para fazer um determinado serviço, né? Então a proposta mais vantajosa para o serviço público, ela será realizada a contratação, né? A que ganha a licitação. Às vezes por questão de centavos, uma empresa ela ganha, mesmo a outra sendo melhor, ganha aquela que está em caráter licitatório mais vantajosa para a administração pública. É utilizado para a contratação de obras, de serviços, de compras diretas e indiretas, locações, alienações, concessões e permissões, entre outros. Né? É obrigatória para a administração direta para as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e todas as entidades controladas diretamente ou indiretamente pelo poder público. Então, todo serviço que for feito, toda empresa que estiver prestando algum serviço, né, ela deve sim, ou uma compra ou alguma coisa, ela tem que ganhar licitação. Tem que ser uma proposta que considere mais vantajosa para que ela seja contratada, mas existe uma grande concorrência aí. Ela é regida, né, a licitação, que é muito bom decorar,
Eu posso perguntar em prova qual é a lei de licitação mais conhecida no Brasil e no mundo. Claro, no Brasil é a lei 8666/93. É a 8666/93. É a lei de licitação. Ela deve atender os princípios previstos no artigo 3º da lei, que é lembre os princípios da administração direta. Os princípios da administração são dos atos administrativos: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa. Então pense nisso aí. Atingiu a legalidade, a impessoalidade, moralidade, né? Igualdade, publicidade, probidade administrativa e vinculação ao instrumento convocatório do julgamento objetivo. Então ela tem que estar julgando se ela tem transparência e está no ato de legalidade, tá bom? Dispensa-se licitação. Só pode ser realizada nos prazos previstos da lei. Alguns exemplos: venda de bens a outros órgãos da administração pública, permuta de bens entre órgãos da administração pública, doação de bens a outros órgãos, eu não posso doar, dação e pagamento para quitar dívida da administração pública. Então isso pode, e aí é dispensado licitação. Ok, gente? Desejo a vocês uma boa noite e na próxima semana estaremos de volta. Forte abraço e até lá.